Aleluias. Santo Deus, Santo Deus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua manifestação, pelo Teu agir nesta noite, ó Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que tem muito mais por vir, ó Pai. E eu quero receber tudo que vem de Ti, ó Pai. Tudo que venha de Ti eu recebo, Pai. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor, tudo que venha de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu creio que neste momento já foi manifestado, ó Pai, já aconteceu curas, ó Pai, curas emocionais, curas familiares, ó Pai, Senhor Jesus, e muitos outros tipos de curas que só o Senhor sabe e a pessoa que recebeu sabe, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento e por outros momentos maravilhosos em Tua presença, Pai. Eu Te louvo, Senhor. Amém. Aleluias. Amém. Podem se colocar ao seu lugar, se assentarem. Valeu. Gente, foi uma experiência muito gostosa, sabe, quando ele falou isso, mas para mim, de certa forma, no começo, até eu entender a vontade de Deus, foi difícil. Porque o lado carnal, almático nosso, sabe, berra assim por ver aquela cura que ela é visível, sabe, aos olhos carnais. Que você vê a pessoa entrando com certa deficiência ou alguma coisa desse tipo e ela sai curada. Nós vemos ali instantaneamente. Isso agrada muito os nossos olhos carnais. Só que Deus, Ele tem falado muito, até mesmo para mim, principalmente para mim, nesses tempos, que o que a igreja realmente precisa neste momento é uma cura emocional, sentimental e espiritual, sabe, algo que venha de dentro. Nós vamos começar a entender, é algo que venha de dentro para fora, para que quando nós estivermos realmente curados aqui dentro, nós possamos manifestar, através das nossas vidas, manifestar as curas que Deus pode fazer. Amém? E para complementar tudo isso, ele trouxe uma ministração um pouco diferente, vamos dizer, nessa noite. Que é uma palavra pequena, que eu já vi muitas igrejas criticar essa palavra. Mas não por causa do significado ou por causa da palavra. É porque é algo que tem dado muito certo no mundo. Ou seja, quando as pessoas de certa forma trazem para dentro da igreja, todo mundo fala, porque vocês estão usando as coisas do mundo aqui dentro da igreja. Só que daí eu orei bastante e vi, falei, poxa, mas se está dando certo lá, por que aqui não pode dar? E vocês vão entender. Depois de tudo isso eu fui entender que essa palavra na verdade era da igreja. Tá um monte de gente já curiosa na palavra, né? Era da igreja, só que como desde o começo, tudo que Deus dá para nós, e nós não aproveitamos da melhor maneira, o inimigo vem, tira e usa lá fora. Sabe, já começou por aí, daí eu falei, poxa, então não é deles, então é nosso. Nós temos que voltar a usar essa palavra. Alguém aqui, primeiro eu tive que estudar, a Bia viu eu estudando hoje para ver como se pronuncia essa palavra. Alguém já ouviu falar da palavra mindset? Mindset? Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Legal, para vocês se identificar mais. Veio junto com a palavra coach. Coach, bastante gente já ouviu falar, né? Veio junto com a palavra coach. Coach que é um treinador. Para começar, essa palavra, ela já veio tirada de nós. Porque um coach nada mais é do que um discipulador. Tô certo? É um discipulador, só que as igrejas não aproveitou dessa ferramenta muito importante. Aí o que o inimigo esperto fez? Começou a usar lá fora. Falou, já que eles não têm legalidade com essa palavra, eu vou usar para mim. E não que seja errado assim, sabe? Falar, o coach é do inimigo. Mas é coisas que eles têm tirado de dentro da igreja, têm colocado lá para o mundo circular e tem funcionado muito bem lá. Tem transformado muitas vidas. E por que dentro da igreja não tem transformado? Por causa dessa pequena palavra, mindset. O que é? Na verdade, ela está principalmente relacionada ao resultado da maneira como encaramos a vida.
ações, também chamada de mindset, que quer dizer a atitude ou a configuração mental que cada indivíduo tem. O termo mindset significa modelo mental, que nada mais é do que uma maneira de como a pessoa pensa. Legal, aqui nós já começamos a entender o que é essa palavra. Aí eu falei, mas o que eu posso usar? Sabe, Deus vem ministrando sobre este momento de cura. Daí eu falei, o que eu posso usar? Nós, cristãos, filhos de Deus, nós pegamos uma maneira de pensar muito errada. Qual que é ela? Porque eu sou um derrotado, porque eu fiz as coisas erradas e agora eu não mereço as coisas boas deste mundo, eu tenho que pagar pelos meus pecados. Sabe, nós temos esse vitimismo, nós temos nos rebaixados diante dos nossos inimigos. E isso está completamente errado. Sabe, e nós pegamos a forma que um coach age, antes dele começar a fazer qualquer outra coisa, ele vai nessa parte, no modelo mental da pessoa. Porque se nós descobrirmos o poder que a nossa mente tem, nós vamos voar. Sabe, nós vamos parar de andar nessa mesmice que nós estamos e nós vamos, começar a decolar, começar a andar no plano que Deus tem para nós. Por exemplo, de como a nossa mente está bem para baixo, o nosso mindset está bem para baixo. Quero que todos sejam sinceros. Quando vocês entram nessa igreja, vocês veem o tamanho que essa igreja tem e o tanto de membros que essa igreja tem. O que vocês logo pensam? Sendo sincero, responda para vocês. A resposta vamos colocar 80%, se não 100% das pessoas que estão aqui. Nossa, uma igreja tão grande daquela com poucas pessoas. O apóstolo é louco. Pegar toda a renda dele e investir naquele lugar, sendo que nem membros tem. Aí a gente começa a descobrir que tem outros planos maiores, que está no plano espiritual, mas a nossa mente está lá embaixo e fala, aquilo que nunca vai lotar, aquilo que nunca vai encher. Para começar, nós não estamos procurando igreja cheia, mas igrejas de qualidade, já começa por aí. Mas quando nós mudarmos, o nosso modo de pensar, nós vamos pegar e falar assim, poxa, eu participo de uma igreja que tem espaço para muitas pessoas, então eu tenho que trazer as pessoas para lá. A forma que nós temos que pensar. Eu estava até pensando assim, hoje seria legal se eu ministrasse com aquele microfone novo do apóstolo, né? Que daí ia estar aparecendo, um palestrante, um coach, né? Mas assim, hoje eu vou ser um coach gospel, vamos dizer. Apesar que eu não gosto da palavra gospel, então vou ser um coach cristão. Acho que aqui ficou melhor, né? O porquê? Porque se a palavra tem funcionado lá, é porque as pessoas, eu falei para o pessoal da mídia que eu ia pegar no pé deles, que quando você fica andando, eles têm que ficar mudando lá, né? É nóis. Lá tudo agradecendo lá. Mas, gente, o que nós temos que mudar é a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nós não podemos mais continuar da forma que nós estamos. Muitas vezes tem culto aqui que nós somos fortemente tocados pelo Espírito Santo, nós saímos daqui forte, nós saímos daqui, não, porque o inimigo pode se levantar contra mim, que eu vou derrotar ele com uma oração, com um xarabacá eu já vou derrotar ele. Legal, na segunda-feira você chega no seu serviço, na sua escola, e você fala de Deus para todo mundo. Chega na terça-feira você já faz uma oração de manhã, chega na quarta-feira você já faz uma oração meio dormindo. Chega na quinta-feira, você nem quer vir para o culto. Por quê? Porque nós temos absorvido muitas coisas ruins. Nós temos tido pouco tempo de qualidade com o Espírito Santo e muito tempo jogado fora, com as fofoquinhas, com as coisas que não agregam em nossa vida. E o Espírito Santo, ele tem ministrado muito que, por muitas das vezes, ele tem planos muito grandes através da nossa vida, só que por esse filtro que é a nossa forma de pensar, nós temos impedido, nós não temos nos permitido ser uma ferramenta na mão de Deus. E por isso que ele tem tido muita dificuldade em manifestar a glória dele neste lugar, neste país, nessa cidade. Porque é que nem o Gabriel ministrou aqui aquela vez, quantos cristãos não tem no mundo?
Sabe, poxa, se Jesus com 12 pessoas fez a diferença na história, por que nós com tudo isso de cristão nós não temos feito a diferença? Porque nós estamos muito machucados, sabe, nós achamos que não tem mais jeito, nós pensamos assim, já está na hora de Jesus voltar. O que nós queremos dizer? Nós largamos as mãos, nós lavamos as mãos e deixamos só Jesus para resolver. E realmente é só Ele, só que Ele quer resolver através das nossas vidas. Só que daí eu pensei, falei, poxa, eu não posso ficar só falando essa palavra mindset sem trazer um contexto bíblico. Daí eu falei, se assim o Espírito Santo falou que essa palavra, ela saiu assim do povo cristão, porque nós não demos autoridade sobre ela, e está sendo muito bem usada lá fora, eu falei, então deve estar na Bíblia. E realmente está na Bíblia. Está lá em Romanos 12, 2. Coloque Romanos 12, 2 para a gente. Então não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mindset, transformação de mente, conhecida dentro da igreja como metanoia. É o que nós precisamos. Vamos dizer que é a palavra-chave, a mãozinha que vai virar a chave que nós precisamos, é a mudança de mente. É nós começarmos a imaginarmos que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Ele já levou todos os enfermos, Ele já levou todos os pecados na cruz. Só que o que nós temos em mente? Que nós somos derrotados. O porquê nós temos isso? Eu já falei aqui, falo para os jovens porque é uma verdade que dói em mim. Se a palavra de Deus fala muitas coisas nos encorajando, sabe, nos motivando a ir para cima, e nós não vamos porque na nossa mente fala que nós não temos autoridade, nós não temos poder e nós não temos qualificações para isso. E nós damos mais ouvidos a essas palavras que vêm do nosso inimigo. Ou seja, nós sempre ouvimos as pessoas que nós temos mais intimidades. Então quer dizer que nós estamos tendo pouca intimidade com o Espírito Santo e mais intimidade com o nosso eu. Vocês estão começando a entender? A chave que nós temos que virar é uma chave pequena, que é na nossa mente, está aqui. Sabe, não é algo assim gigantesco, monstruoso. É pequenininho, sabe, está na nossa mente. É nós começarmos a mudar a forma de nós pensarmos, sabe, é entender quem nós realmente somos, que nós somos filhos de um Deus vivo, que nós somos filhos de um Deus que venceu a morte. Ou seja, se Ele venceu a morte, Ele vai perder para quem? E como lá naquela série de mensagens sobre filhos e pais, foi falado bastante assim, que se você vê um filho, eu ainda não tenho filho, se você tem um filho e vê alguém judiando do seu filho, você vai ficar quieto? E assim é Deus conosco. Só que um bom pai, ele corrige o seu filho, isso que Deus tem feito conosco. Só que para nós é muito mais fácil nós colocarmos a culpa nas pessoas do que assumir os nossos próprios erros. Sabe, nós falar, poxa, eu estou errado, eu podia ter feito diferente, eu podia ter mudado. Mas não, eu cometi assim, sendo uma pessoa que só olha para frente, que não reconhece os meus erros, acordo todos os dias achando que estou certo e cometo o mesmo erro todos os dias. E é por isso que nós estamos da forma que nós estamos. Nós não queremos mudança. Por quê? Porque mudança, vamos colocar a palavra mais correta, transformação. Nós não queremos transformação porque isso dói. Sabe, quando nós estamos vivendo da forma que nós estamos, nós já chegamos, sabe, criamos hábitos em nossas vidas. E está tudo, sabe, tudo no automático, está no piloto automático. A pessoa pergunta, o que você faz de terça? Eu vou para a escola em Cristo. O que você faz de quinta? Eu vou para a igreja. E o que você faz de sábado? Eu vou na oração. O que você faz de domingo? Eu vou no culto. A pessoa que está fora assim, fala, uau, o cara é crente mesmo, né? Só que mal sabe ela e mal sabe nós que isso é um hábito que formou em nossas vidas. E que o nosso corpo muitas vezes vai no automático. E dentro aqui não está acontecendo nada. A gente vem, só que
vou falar assim, sempre trazer o exemplo para mim. Coisas que já aconteceu comigo. A gente está aqui no culto, Deus ele está, transferindo vida para as pessoas. E o que nós estamos fazendo? Olhando no aplicativo, ver se tem alguma promoção no fast food. Porque nós estamos pensando lá fora em alimentar a nossa carne. Coisinhas que vai acontecendo. Muitas vezes nós estamos aqui, nós estamos até com aquela cara de concentrado, né? Fala, uau! Só que na nossa mente está pensando assim, poxa, será que eu vou chegar em casa, eu vou dormir, eu vou jogar um videogame, eu vou ligar o computador? E o grupo do WhatsApp, como será que está? Vou fingir que eu estou lendo o aplicativo da Bíblia aqui, vou dar uma fuçada. É coisas que automaticamente a gente vai fazendo por hábitos. E nós temos que quebrar esses hábitos. Nós temos que mudar os nossos hábitos. Aí você pega e fala assim, legal, mas como que nós vamos mudar o nosso hábito? Amanhã eu vou acordar, eu vou orar, eu vou evangelizar, que eu vou levar, vamos colocar assim, o que nós, graças a Deus, assim, nós já nos libertamos disso. Mas eu vou levar alimento para tal pessoa, eu começo a fazer um monte de obra, achando que isso vai te fazer uma pessoa mais crente. Aí você começa a fazer essas mudanças drásticas na sua vida. Só que daí o que vai acontecer? Vai dar 1 semana, 2 semanas, você começou a fazer isso tudo pela carne. E a carne cansa fácil. E você vai ficar exausto, e você não vai ver resultado nisso, e aí você vai estar pior do que quando você começou. Então uma coisa que a gente aprende bastante, que eu fui realmente estudar sobre esse mindset. Falei, eu preciso ter uma mudança nos meus hábitos, tanto espirituais quanto na minha alimentação, em exercício físico, nessas coisas. E eles começam com as coisas pequenas. Eles falam, por exemplo, você não gosta de correr ou de caminhar. Que você vê as pessoas que postam lá, corri 15 km. Aí você fala, nossa, mas correr 15 km eu não consigo, então deixa quieto. Anda 1 quarteirão, anda 2 quarteirões, vamos começar ao pouco. Vamos começar aos pouquinhos, que daí na semana que vem a gente vai conseguir dobrar essa meta. Algumas pessoas lembraram da Dilma, mas assim, vocês vão dobrar essa meta. Aí você vai se sentir o quê? Satisfeito. Você vai falar, poxa, semana passada eu andei 1 km, essa semana eu estou andando 2 km. Eu consigo. E assim é na nossa vida espiritual. Muitas das vezes, eu no começo, conversando com o apóstolo, né? Ele falou, não, porque eu li, quantas páginas no dia? 200? Coisas assim, né? Eu falei, rapaz, eu nunca vou conseguir ler 200 páginas, eu leio 5 páginas, meu olho já começa a fechar. Mas se eu começar a ler 1 página por dia, é que nem foi dito na Escola em Cristo. Você começa a ler sobre o estudo vida, e vai brotando vida dentro de você. Aí vai chegar um tempo que você começou a ler 1 página, só que você não vai ficar satisfeito com 1 página, você vai querer ler 2. E nisso vai indo e você vai lendo 3. Aí você vai colocar, poxa, eu posso assistir televisão ou eu posso ler mais 1 página. E você vai querer se superar. Aí você vai começar a ler e você vai ficar curioso, porque você fala, nossa, mas essa pessoa teve tanta revelação, eu quero ter essas revelações. Aí você vai aprender que essas revelações você não vai ter somente com a leitura. Porque na leitura foi o que o Espírito Santo revelou para aquela pessoa. Aí você vai querer ter um tempo com Deus. Aí nós aprendemos em Mateus 6,6 que nós temos um quarto no secreto, onde Ele vem e nos mostra os segredos que Ele tem para nós. Aí nós começamos, sabe, a nos alimentar dessas coisas. Por quê? Porque você começou a ler 1 página por dia. Aí você começa a falar de Deus, você fala, eu não vou ser um evangelista que consegue evangelizar mais de 500 pessoas, assim como foi Moody. Mas você vai começar a falar de Deus para uma pessoa mais próxima de você, que daí é um pouco mais fácil, né? Aí você vai começar a falar de Deus para uma pessoa, e você já vai estar lendo 1 página, e você já vai estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Aí a vida já vai estar dentro de você. E você sabe que o nosso corpo, ele é muito pequeno perto das revelações de Deus. Aí ela vai começar a encher, e ela vai começar a sair por todos os buracos, pela boca, por tudo. Vai começar a sair vida. Aí as pessoas que vão estar perto de você vai ser contagiada por essa vida. Aí você vai ver, poxa, nesse mês eu falei de Deus para uma pessoa e surtiu resultado. Aí você vai querer falar para outra. Sabe, e assim nós temos que começar aos poucos, para não nos assustarmos. E quando nós vermos, nós queremos bater as nossas metas. E assim tem que ser
assim, a nossa vida cristã. Todos os dias você acordar e você orar. Aí quando você dá uma semana, você começa a orar sempre as mesmas coisas. Você começa sempre a falar, Deus, perdoe pelos pecados que eu tenho cometido, perdoe por isso, isso, aquilo, abençoe o meu serviço e amém. Sabe, fica aquela coisa repetitiva. Você acaba não tendo um diálogo. Daí eu falei, tá, Deus, mas o que nós podemos fazer para mudar a nossa mente? Ele falou, tem 3 perguntas que vocês podem fazer para mim e todos os dias eu vou responder para vocês de formas diferentes. Quais são essas 3 perguntas? Cadê o tema? Põe o tema para nós, fazendo um favor. De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Gente, com essas 3 perguntas nós temos papo com Deus para anos. Para começar, de onde eu vim? Neste momento quero que vocês façam uma reflexão rápida. Feche os olhos de vocês e lembre de onde vocês vieram. Pense 5 anos atrás ou 10 anos atrás, como que vocês estavam? Aí você pega e você fala assim, mas a vida inteira eu fui cristão. Eu sempre fui certinho. Será? Pergunta para Deus isso. Eu perguntei para vocês, mas agora que vocês perguntem para Deus. Deus, revela para mim como que eu estava daqui, vamos dizer, 5 anos atrás. Como que estava a sua vida com Deus? Como que estava a sua vida com sua esposa, com o seu esposo? Será que nós estávamos realmente manifestando Cristo através das nossas vidas? Pode abrir os olhos. Muitas vezes quando nós paramos, por que eu falei de fechar os olhos? Porque quando nós fechamos os olhos, todas as distrações, elas somem. E nós temos uma conversa no íntimo dos nossos corações. Por isso que muitas vezes nós fechamos os olhos para orar. É alguma coisa bíblica, fechar os olhos para orar? Não, não é bíblico. A não ser que tenha na Bíblia, eu não vi, mas eu acho que não tem nada na Bíblia falando, feche os seus olhos e ore. Mas foi um método que eles pegaram, porque quando você fecha os olhos, você esquece de tudo que está ao seu redor e você tem uma conversa de você com você. E nós precisamos muito disso, de ter uma conversa nossa, tete a tete, nós e nós mesmos. E nisso daí o Espírito Santo vai interferir, porque a carne vai querer cantar de gala, só que como você é uma pessoa que edifica o Espírito todos os dias, você ora em línguas e outras coisas, o Espírito Santo vai falar, não, você não era tudo isso não. Sabe, assim como nós aprendemos nesses dias que aconteceu com Jó, que ele achava que ele era o bambambam, até eu achava que ele era o bambambam. Só que quando o Espírito Santo chamou, o Espírito Santo foi visitar ele, Deus foi lá e teve uma visita assim, tete a tete com ele. Jó descobriu que ele não era tudo aquilo. E nós também descobrimos que ele não é tudo aquilo, então nós podemos ter não as experiências que ele teve, eu não quero ter, né? Mas assim, sabe, nós podemos conhecer Deus não só de ouvir falar, mas de conhecer mesmo, sabe, como um amigo, como um pai, como um conselheiro. Então, se nós começarmos todos os dias, ao invés de fazer aquela oração repetitiva, nós conversarmos com Deus, dialogar com Ele, e falar de onde eu vim, e fechar os olhos e refletindo de onde você veio. Aí você vai saber quem que nós éramos, nós vamos saber quem que nós éramos, as coisas que nós praticávamos, como que nós estávamos. Também isso pode ocorrer para o lado bom. Muitas vezes você fecha os olhos e você fala, poxa, 5 anos atrás eu evangelizava, eu orava, eu fazia isso, fazia aquilo, e hoje como que eu estou? Estagnei. Sabe, dos 2 lados, Deus vai falar com a gente. Aí vai caber a nós refletirmos sobre essa pequena pergunta. E muitas das vezes você não fechou o olho, só que daí você está com sono e não conseguiu lembrar quem você era há 5 anos atrás. Então vamos ver pelo que a Bíblia diz, quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Eu queria pedir que vocês colocassem Efésios 2, do 1 ao 5. De onde eu vim. Efésios 2, do 1 ao 5. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Continue.
Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Dá um pause aí. Vocês entenderam onde que nós estávamos? Nós estávamos mortos. Nós estávamos sujeitos à ira de Deus. E quando Ele vier, eu não quero nem estar aqui, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Sabe, Deus, Ele tem um amor imenso, um amor grande. Mas se nós estudarmos a Bíblia, nós sabemos que Ele é justo. E Ele vem com a sua ira. Então, graças a Deus mesmo, né, pela graça de Deus e graças a Deus nós fomos salvos por Cristo Jesus. Sabe, então nós já fomos libertos. Se nós pensarmos quem nós éramos e quem nós somos hoje, nós estamos no lucro. Só que não pode parar por aí. Porque quem realmente é tocado pelo Espírito Santo não se satisfaz com pouco. Já viram aquela música lá, quem já pisou, e é um versículo bíblico, né? Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não consegue ficar. Ou seja, se você realmente pisou no Santo dos Santos, nós não vamos conseguir nos adaptar ao sistema desse mundo. Aí nós vamos começar a ter o nosso mindset mudado. Eu acho legal essa palavra, é chique, né? Mindset. Ou metanoia. Aí depois que você fez essa pergunta, você teve um tete a tete com o Espírito Santo, ele já falou, você já cai em si e fala, poxa, então eu nem preciso pedir mais nada para Deus. Só dele ter dado graça para mim e ter me livrado da ira de Deus, já basta, já poderia acabar com tudo, poderia ir pro mundo celestial, já tá com o Pai e boa, tô no lucro. Só que daí antes de você pensar dessa forma, você tem que saber para onde você vai. Aí você faz a pergunta. Volta no tema, por favor. Domingo eu tô frito lá na mídia. Segunda pergunta, para onde eu vou? Todos aqui sabem para onde vai? Todos sabem? Se tem pessoa que está em dúvida, este é um momento de propaganda. Na Escola em Cristo nós estamos aprendendo tudo isso, para onde nós vamos. Então se você não sabe isso, alguma coisa está errada, sabe, no nosso mindset, nos nossos hábitos. Na Escola em Cristo nós estamos aprendendo que nós podemos reinar com Cristo. Sabe que nós podemos, como nós somos salvos, nós já estamos com Cristo. Nós já vamos viver em novos céus e novas terras. Só que se a gente der o melhor de nós, se os nossos hábitos forem mudados, se a nossa mente for mudada, nós podemos conseguir mais coisas ainda, que é reinar com Cristo. Imagina que delícia, você está reinando com Cristo, você está ali conversando com Deus, você não precisar acordar só no último dia lá, assim, para o julgamento. Se pensar que antes de pessoas que vão acordar no último dia assim, para o julgamento, você já vai ter vivido muitas coisas ao lado de Cristo. Sabe, aí você começa a começar a agir de forma diferente. Você começa a ver que a salvação, ela é excelente. Sabe, nós temos que agradecer, ser grato todos os dias. Mas ela é somente o início da caminhada cristã. Ela é o ponto de gatilho. É onde nós acordamos, onde é desvendado, sabe, nós somos libertos, aí nós começamos a andar em outro nível. Nós temos que andar, que nem foi dito aqui, como águias. Só que muitas das vezes, nós passamos por esse gatilho, nós estamos, de certa forma, vivendo em outro nível, mas faltando uma peça, que é voltando, é a nossa mente. A nossa mente continua presa, continua cativa. Sabe, muitas das vezes, nós passamos por alguma dificuldade e nós deixamos essa dificuldade tomar conta de todo o nosso dia, tomar conta de todos os nossos pensamentos. E isso é errado, isso causa morte. Por muitas das vezes eu fiz isso, vou ser sincero, eu faço isso porque eu estou naquele processo de transformação. Muitas pessoas aqui, sabe o que eu passei, o que eu estou passando. E é muito engraçado que nós achamos que, vamos dizer assim, não é só ele, mas o inimigo, ele lança as coisas ainda assim, sabe? E nós achamos que ele é esperto, que ele é o cara que é inderrotável, mas ele age sempre das mesmas formas,
como ele agiu lá no passado, ele está agindo hoje. E sempre que tem problema lá com os meus familiares, por incrível que pareça, é de quinta-feira. Por que será? Eu acho que de quinta-feira as pessoas estão mais estressadas, né? Já passou a semana inteira, né? Não. É porque de quinta-feira algo espiritual vai acontecer nas nossas vidas. E o inimigo começa a ficar eufórico e começa a querer agir de qualquer forma. E ele vai jogando os laços e nós caímos igual o patinho, como eu caí muitas das vezes. Aí eu comecei a preparar, a ler aqui, né? Aí começou meu celular a vibrar. E as pessoas chamando eu para ir resolver, como se eu fosse resolver alguma coisa que antes eu achava que eu poderia resolver, né? E tirar minha paz. Mas o que eu fiz? Eu vi o celular e falei, depois eu dou uma passada aí e a gente conversa. E deixei o celular de lado e comecei a orar em pensamento e comecei a estudar. Aí foi coisa de 5 minutos, minha mãe também ligou, daí ela falou que tá tudo bem e tal. Daí eu falei, tô começando a entender. Quando nós recebemos a notícia e nós queremos resolver, é como se a gente falasse assim, Deus, deixa que eu resolvo. Mas quando nós recebemos a notícia e nós damos um passo para trás e nós oramos, aí Deus vai lá e resolve. Ou seja, nós temos que aprender que nós temos que cuidar mais das coisas de Deus para que Ele possa cuidar das nossas coisas. É difícil isso, não é fácil. Você vê algo que você possivelmente pode resolver, você largar a mão, abrir mão disso para você resolver outras coisas que nem sua é. Só que esse pensamento é de pessoas que não têm o pensamento de Cristo, que não teve uma metanoia. Porque quando nós temos a mente transformada, nós sabemos que se um irmão, isso é muito difícil, mas se um irmão que está do nosso lado, da nossa igreja, está ferido, está machucado, não é um irmão, é uma parte do nosso corpo, que é o corpo de Cristo. Ou seja, daí você começa a falar, opa, ali é um problema de Cristo. Eu vou ir lá para dar uma atenção, para mim ser um canal na vida dessa pessoa. E automaticamente a gente vai, e o Espírito Santo vai lá. E as coisas é muito mais eficazes dessa forma. Então vamos tentar mudar a nossa forma de pensar. E não querer abraçar o mundo, resolver tudo. Vamos tentar cada vez mais a gente sair como que fala assim, vamos colocar num serviço. As pessoas que mais trabalha, que trabalha lá na fábrica, é as que menos ganham e a que mais rala. Agora as pessoas que trabalham com a mente, é a que menos faz e as que mais ganham. Ou seja, nós temos que ser assim, nós temos que trabalhar com a mente. Nós temos que falar, ou eu posso ir lá, abraçar o mundo, ou eu posso ir no meu quarto em secreto, me ajoelhar e só trabalhar com a cabeça. Falar, Pai, começar. Aí as coisas vai começar a surtir efeito. Pode ser que demore, pode ser que seja rápido, que nem foi hoje, pode ser que demore muitos meses, ano, mas isso daí cabe a Deus. Agora, se você acha que o tempo de Deus tá muito demorado, aí conversa com Ele, tira satisfação com Ele. Só lembra daquela primeira pergunta, de onde eu vim. É só isso, que a gente guardar essas 3 perguntas. Para onde vou? Efésios 2, 6, 7. Efésios 2, versículo 6, 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para onde nós vamos? Olha o que nós temos, basta nós nos sacrificarmos um pouco, nós abrirmos mão da forma que nós estamos vivendo hoje para ter a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, sabe o que é o mais legal? É que nós achamos que vai ser muito top assim a gente reinar com Cristo. Assim como, vou trazer um exemplo do meu casamento. Nossa, meu casamento foi top, Foi assim, um agir de Deus tremendo. Só que eu não consigo lembrar de muitas coisas que aconteceu no dia do casamento. O que eu lembro? Nos 6 meses que teve o agir de Deus na minha vida. Isso que é o mais legal na caminhada com Deus. Nós vamos chegar
vai ser demais assim a gente caminhar com Cristo, a gente reinar com Cristo. Mas eu imagino que lá mais ou menos a gente vai ficar batendo um papo das experiências que nós tivemos aqui. Você vai falar, nossa Jesus, lembra aquele dia lá que o Senhor usou da minha vida para falar com uma pessoa que estava tentando suicídio? Sabe, é mais ou menos isso. Lá vai ser uma data tão esperada, mas vai ser para nós refletirmos tudo que nós passamos aqui na terra. Por isso que Ele pede para que nós damos o nosso melhor, sabe, que nós venhamos a ter experiências sobrenaturais. É para isso, é para que lá nós possamos ter conteúdo na nossa conversa. Por isso que quem não fez coisas boas nem vai para lá, porque não vai ter conteúdo, vai ficar fazendo o que lá? Ocupando espaço? Ele quer pessoas que tenham conteúdo e conversa, sabe, ao nível sobrenatural. Sabe, é a mesma coisa assim, até chegarmos aqui, nessa nave da igreja. Às vezes o apóstolo, as pessoas mais antigas começam a contar as experiências que teve, que nem o dia que choveu e ficou 1 metro de água aqui. Teve um dia no acampamento que nós ficamos conversando sobre isso, sabe, e tudo que aconteceu aqui, que o apóstolo orou lá da Colômbia, e no outro dia, se eu não me engano, estava a prefeitura inteira aqui arrumando, sabe, os pequenos detalhes que hoje nós não damos tanta importância. Quando nós estivermos lá com Cristo, isso vai clarear, e nós vamos ver que Deus está presente em nossas vidas todos os momentos, até nos momentos que nós achávamos que Deus não estava, Ele estava. Alguém já viu aquela imagem que você está numa praia e a pessoa está, até certo ponto ela está andando, tem 4 marcas de passo, aí chega um ponto que só tem 1 marca de passo, aí aparece assim, aos olhos carnais, está a pessoa andando sozinha, só que aos olhos espirituais, Jesus carregou essa pessoa e Jesus está andando sozinho. É mais ou menos isso que vai acontecer. Nós vamos ver que quando nós achávamos que nós estávamos sozinhos, é aí que Jesus estava operando. Só que Ele estava trabalhando dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. E nós, como imediatista, nós não vemos isso. Aí eu perguntei assim, mas por que nós somos imediatista? Aí uma pessoa que eu, não que criticava, mas que eu tirava sarro, é o meu patrão. Que ele sentava na mesa, ele senta na mesa às vezes, ele fala, não, porque os brasileiros, eles não têm as coisas e são assim, porque eles são imediatistas. Eles pegaram essa cultura dos índios. Daí eu falei, nossa, o cara tá viajando na maionese. Daí ele começou a explicar por que os índios, eles vão num lugar e caçam o alimento deles. Acabou, eles não plantam para colher depois. Eles vão em outro lugar e vão caçando até acabar. É isso que os índios são, eles são imediatistas. Segundo o que ele falou, eu não estudei a cultura dos índios, mas eu achei que faz sentido, porque nós brasileiros, nós somos imediatistas. Muitas das vezes nós chegamos aqui nessa igreja, falando da igreja local, porque há um certo tempo teve uma fama que curava, que dava emprego para as pessoas, sabe? Que Deus usava muito para dar emprego e tudo, e que vai pegar a prosperidade dos apóstolos, sabe? E as pessoas vêm, só que começa a dar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e a pessoa não vê resultado. E como ela é imediatista, ela já começa a cobrar, ela já começa a xingar, já começa muitas das vezes a falar mal das pessoas que estão aqui. E pelo nosso imediatismo, nós atravessamos um passo, que eu vou explicar sobre esse passo no final, na conclusão. Então nós temos que começar a dar valor no que nós estamos vivendo hoje, porque lá na frente nós vamos ver que mais importante foi o tempo que nós tivemos, as experiências sobrenaturais que nós tivemos aqui, do que o que nós tanto almejamos. Amém? Para onde nós vamos? Foi um resumo. Para quem quiser saber mais para onde nós vamos, todas as terças às 7h30 nós vamos estar aqui desfrutando de onde nós vamos. Terceiro ponto do tema. E o que eu estou fazendo aqui? E aí? Agora é para o tempo atual. Nós vimos aonde nós estávamos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Você sabe o real motivo de você estar aqui? Você veio nessa noite porque você foi obrigado? Trabalhar talvez você foi porque você foi obrigado, sabe? Mas muitas das vezes nós não fomos porque nós fomos obrigados, mas foi porque nós temos um real motivo para estar lá. Só que por nós não fazermos essas perguntas, o porquê eu estou aqui, nós deixamos muitas coisas passar.
Nós deixamos muitas coisas passar entre as nossas mãos. Muitas das vezes, que nem eu falei, nós achamos que somos obrigados a ir para o serviço, porque nós precisamos manter a nossa casa. Só que na verdade Deus está nos levando até o nosso serviço e de certa forma não nos tirou de lá para dar algo melhor, porque nós nem cumprimos o que nós temos que fazer em nosso serviço. Como que nós queremos ir para algo melhor? Será que não tem uma pessoa que está do seu lado que precisa ouvir pelo menos 1/3 da sua experiência com Deus, para depois você pensar em outra coisa? A igreja mesmo, o nosso ministério. Muitas das vezes nós estamos em um ministério que nós, vamos dizer, não estamos satisfeitos, só que nós não conseguimos abrir mão desse ministério e nós almejamos coisas maiores. Aí Deus, eu fico pensando que Ele está lá em cima e Ele começa a dar risada. Fala, mas Ele não está dando conta nem, vamos dizer, de cuidar da família dele. Ele quer cuidar de uma igreja, Ele quer cuidar de um departamento. Se Ele nem da família dele Ele está cuidando, e Ele está nos tratando. Aí a gente fala assim, Deus, mas eu faço tanta coisa e eu só passo por provas, tribulações. Às vezes é aí que você tem que tirar alguma coisa. Você tem que aprender quem realmente você é, quem eu sou. Ou seja, antes de pedir para sair do deserto, voltando para o deserto e já saindo, nós temos que aprender, porque nós só vamos sair do deserto quando nós realmente aprendermos, quando nós sabermos para onde nós vamos, para sabermos quem nós fomos. E o mais importante é saber o que nós estamos fazendo aqui. Eu não vou lembrar o certo versículo agora, mas em Apocalipse tem uma passagem que fala que chegando lá ele viu abrindo os livros e ele abre o grande livro. Eu estava vendo uma ministração, achei muito massa, daí eu fui pesquisar, fui ver na Bíblia, os livros estão em letra minúscula e o livro está em letra maiúscula. Daí você fica, poxa, mas por quê, né? Aí esse cara ministrando, ele falou, porque os livros é a vida de cada um de nós. E o livro é o grande livro, sabe, que vai nos determinar se as nossas obras, sabe, são de ouro, prata e pedras preciosas, ou se não é nada disso, foi tudo carnal e almático. Aí ele vai pegar esses livros, em letra minúscula, que é as nossas vidas, e vai abrir. E vai abrir o grande livro, vai procurar o nosso nome, e vai ver lá no nosso livrinho que a gente vai chegar lá, aqueles caderninhos pequenininhos, sabe, que não fizemos nada. Daí falar, não, mas e nesse dia aqui, ó, era para você ter falado de tal pessoa. Daí falar, mas como que eu ia saber? Como nós temos mania de questionar e jogar a culpa nas pessoas, né? Vamos falar, mas como que eu vou saber sendo que não tinha nada escrito? Daí ele só vai falar assim, basta você ter perguntado para mim. Eu ia ter o maior prazer em responder. Só que você estava ocupado em mandar o bom dia no grupo do WhatsApp. Sabe, nós temos que ter mais tempos de qualidade. Começando neste pouquinho, começar as coisas ao pouco para mudar os nossos hábitos. Que hora que nós costumamos acordar? Será que vai nos matar se nós acordarmos 10 minutos mais cedo? Para fazer essas 3 perguntas? Porque basta a gente fazer essas 3 perguntas, ficar uns 2 minutinhos quietinho, e depois a gente vai viver o nosso dia. Aí o Espírito Santo ele vai falando conosco. Sabe, só que nós queremos satisfazer a nossa carne. Que nós estamos cansados, que se eu não dormir, eu não vou ir bem no serviço. E nós alimentamos tanto a nossa carne e deixamos de fazer 3 simples perguntas. Comece acordando 5, 10 minutinhos mais cedo e tenha um tempo de qualidade com Deus. Porque nós falamos assim, muitas das pessoas aqui, como eu já fiz, já começou a trocar, sabe? Antes nós tínhamos o costume de orar antes de dormir. Só antes de dormir, ter aquele tempo de qualidade. Mas poxa, ali nós estamos deixando o pior para Deus, vamos dizer, que é quando nós já estamos cansados, nós já passamos por todas as dificuldades, aí nós deixamos a última hora do nosso dia para falar com Deus. Aí nós acabamos mudando, sabe, já foi uma mudança de hábito, em oferecer a primícia para o Senhor, que é a primeira hora do nosso dia. Você viu, comecei dos 10 minutos, agora já estou mudando para a hora. Aí o que vai acontecer? Nós já vamos agradecer a Deus por algo que vai acontecer. Nós já estamos praticando a nossa fé. Ou seja, e nós já estamos afiando o nosso machado. Para quando vir alguma dificuldade, nós estamos com o machado afiado. Para vencer todas as dificuldades.
Sabe, vamos começar a ter um tempo de qualidade com Deus. Se você falar, mas eu acordo e tenho que ir correndo trabalhar, senão eu perco o ônibus, que é o meu caso. Tenta acordar 5 minutos mais cedo. Eu achava que era impossível acordar 5h30, 5h20. Falava, onde já se viu acordar esse horário? Tô acordando primeiro que os galos, né? Aí o que aconteceu? Que antes, quando eu morava aqui no Jardim Paraíso, eu pegava o ônibus ali 6h20. E eu não conseguia acordar cedo. Colocava o despertador, não conseguia. Aí eu mudei lá pro Jardim Aeroporto. E lá o ônibus passa às 6 horas da manhã. Que hora que eu tô acordando agora? Forçado, mas tô acordando 5h30. Já acordei dia 5h25. Por quê? Porque era necessário, senão eu perdi o ônibus, perdi o serviço e perdi as coisas que eu estou vendo. Daí eu falo, poxa, mas para ir trabalhar, eu consigo acordar 5h30. Mas quando eu estava lá e eu podia acordar 5h30, eu não conseguia. Por quê? É para orar. É isso que muitas das vezes nós fazemos. Então nós temos que entender que o nosso real motivo de nós estarmos aqui é para glorificar o nome do Senhor. Senão Ele já nos salvou. Caberia a nós falar assim, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Puf, pronto, já era, já deu. Só que não, Ele quer que nós fiquemos aqui para glorificar o nome dEle, para que pessoas venham ser alcançadas através de nossas vidas, que elas venham ser incendiadas através de nossas vidas. E para que nós possamos fazer isso, nós temos que estar afiados, nós temos que estar, com os nossos ouvidos espirituais aguçados, para que Ele venha, passa uma pessoa correndo, você já pega, opa, é aquela pessoa mesmo, e você vai atrás e fale do amor de Deus para as pessoas. 2 Tessalonicenses 1:2. O que estou fazendo aqui? O porquê nós estamos aqui? O porquê ainda muitas pessoas já tentaram tirar a própria vida e não conseguiu? Por que será? 1:12. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É simplesmente para isso que nós estamos aqui. Nós temos que entender que, apesar de ser gostoso, ser satisfatório, ser bom, ganhar dinheiro, obter bens materiais, não vou falar que é ruim, só que isso não pode ser primordial em nossa vida. Tem que ser tudo secundário, coisas que seja consequência. Porque eu tenho certeza que quando nós tivermos uma mente transformada e glorificar o nome do Senhor, nós vamos começar a obter todas as bênçãos. Porque a palavra fala em, acho que Efésios 1:3, se eu não me engano, lá fala que todas as bênçãos já foi nos dada. Só que nós não pegamos porque nós estamos com a nossa mente desconfigurada. Nosso mindset está desconfigurado. Estamos vivendo uma mente de outra pessoa, que é escrava deste mundo. Ou seja, o nosso rei, infelizmente, não está sendo o Senhor. Está sendo a nossa família, está sendo o nosso emprego, está sendo as nossas contas. Aí depois sobra um tempinho e vem para o Senhor. Nós estamos vivendo com uma mente que não é nossa. Então, tudo aquilo que aconteceu antes de começar a palavra já foi um agir de Deus. Ele quis, nós não vimos, mas Ele quis tirar, nos libertar daquela mente escrava, daquele mindset escravo, e nos colocar um mindset do Espírito Santo, colocar um pensamento, metanoia em nossas vidas. Nós não podemos levantar da forma que nós levantamos, por muitas das vezes, eu tenho acordado a semana inteira, eu tenho vivido 5 dias, nós temos 7 dias da semana, 5 dias eu tenho vivido empurrando, para esperar 2 dias, para curtir esses 2 dias. Será que é isso que Deus quer para as nossas vidas? Será que é isso que nós temos que viver? Será que é só eu que chega segunda-feira, ou chega no domingo, acaba o culto e fala, poxa, amanhã tem que trabalhar, e chega segunda e fala, nossa, não vejo a hora da sexta-feira? Está errado isso. Nós temos que viver todos os dias, porque o bem mais precioso que nós temos é o tempo, e nós temos que desfrutar do tempo da forma correta. E para isso nós temos que estar com a nossa mente configurada.
para dar uma conclusão agora, para nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, eu quis trazer, eu tentei ir atrás, só que eu não consegui, não tive tempo de pegar uma cana. Vocês já viram a cana? Como que ela é não é pé de cana, não sei lá, a cana, quando ela é plantada, ela tem a raiz, né, e ela abre igual um bambu, né? Ou seja, aquilo lá é a cana. Aí as pessoas tiram ela, cortam ela fica um negócio meio feio, né, cheio de folha, é feio. É mais ou menos isso que o Espírito Santo faz com a gente, que Deus faz com a gente. Nós estamos enraizados no mundo. Aí Ele vem com uma foice e nos arranca deste mundo. Aí nós estamos feios ainda, cheio de marcas, cheio de coisas referente a esse mundo. Aí Ele vem, vamos colocar o exemplo para um caldo de cana. Quem gosta de caldo de cana? Sou apaixonado, coloca um limãozinho ainda. Nossa. Enfim, a pessoa que faz o caldo de cana, ela corta na frente lá, dá um trato, arranca, dá uma esfoliada lá, deixa bonitinho. Você pega assim a madeira, não sei como chama, a madeira da cana, ela pronta, e do jeito que ela foi tirada, é completamente diferente. Aí o cara começa a fazer lá, nossa, fica aquela coisa tão gostosa. Você pega um copão, principalmente eu trabalhava de serralheiro, você está morrendo de calor, você vira aquele copão facinho. E é um gosto natural tão gostoso, né? E isso, sabe, nos traz aquela refrescância, aquela coisa gostosa. Aí, pensando na mente que eu estou hoje, eu ia olhar para aquele caldo de cana e falar: você cumpriu o seu propósito. Você fez uma das coisas que Deus planejou para você, você cumpriu. Que é fazer um caldo de cana maravilhoso para mim tomar. E nós começamos, de certa forma, a olhar para aquela pessoa, e o nome do Senhor é glorificado, porque Ele fez algo tão maravilhoso. E ficou gostoso. Só que nós esquecemos, nunca damos valor a uma etapa do caldo de cana. Nunca damos valor. Tanto é que vira lixo. Qual que é essa etapa? O bagaço. Para ela glorificar o nome do Senhor e satisfazer, matar a sede minha, ela teve que virar um bagaço. Vocês já pegaram o bagaço da cana? Ela é completamente moída. Ela é destruída. Tem umas que o cara passa tantas vezes para tirar até a última gota, que você pega, ela desfarela. E muitas das vezes é isso que o Senhor está fazendo conosco. Ele nos tira do mundo, Ele nos limpa, e Ele começa a espedaçar, começa a passar como que chama? Não é calandra, no moinho. Começa a passar no moinho. E aquilo lá vai nos machucando. Só que nessa que vai nos machucando, vai saindo caldo, vai saindo vida de nós. E passa mais vezes, e passa mais vezes, e passa mais vezes. E aquele caldo que saiu de nós vai matar a sede de algumas pessoas. Só que nós muitas vezes vamos estar só o pó. Mas nós cumprimos o nosso objetivo. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que cumprir o nosso objetivo. Quando nós entendermos e o nosso mindset for completamente transformado, nós tivermos uma metanoia, nós vamos entender o que é esse processo da cana. Aí nós vamos ser moídos, aí nós vamos falar para o Senhor: Deus, passa mais uma que tem mais um caldinho para tirar. E nós vamos alimentar pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas vão olhar para a nossa vida e vão falar: nossa, que delícia, saiu algo daquela pessoa que satisfez a minha sede, sabe? E esse é o nosso objetivo. É por isso que nós estamos aqui. O porquê estou aqui? Para glorificar o nome do Senhor. Então que nós possamos ser terras férteis, e que essa mensagem, que essas 3 palavras venham mudar a nossa mente, a forma de pensar. E lembre-se que aquilo que aconteceu no início foi algo real, sabe? Apesar de muitas vezes nós não sentirmos, mas Deus transformou a nossa mente. E Ele quer usar, assim como usa um caldo de cana, uma cana, para fazer o caldo de cana, a garapa, Ele quer usar a mim, quer usar você, para matar a sede de muitas pessoas. Cabe a nós nos colocarmos à disposição e olhar para o Senhor e falar: eis-me aqui, Senhor. Da forma que eu estou hoje, eu não consigo eu pensar, que nem eu falei no começo aqui, pensar o que Jó passou e eu passar, estou fora, eu não quero passar aquilo não. Mas Jó,
ele tem um nome aqui, ó, nessa Bíblia, por tudo que ele passou. Será que eu e você, da forma que nós estamos vivendo, nós realmente temos o nosso nome no livro da vida? É algo de se pensar, né? Então eu queria pedir que a igreja se colocasse em pé. E as pessoas podem me achar chato, as pessoas podem falar, nossa, de novo, mas eu gosto quando a igreja vem para frente. Eu queria convidar vocês a vir para frente. O porquê? Porque aqui na frente é diferente. Eu, quando cheguei aqui na frente, minha mão começou a tremer. Sabe, é como uma brasa, quando se une, aí o fogo começa a pegar. Então eu queria pedir para você que realmente quer ter um mindset transformado, que nós venhamos aqui mais uma vez. Só que não venha esperando orações. Sabe, venha esperando que esse louvor, que essa palavra, ela venha realmente transformar as nossas vidas. E vamos ser a diferença. Vamos ser a diferença onde nós estivermos. Quando nós acordarmos, vamos fazer as 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? Vai, quero que a igreja responda. Como? Tem a cola ali. Mas é isso. Vamos fazer um teste. 2 semanas. 2 semanas, acorde e faça essa pergunta. Não é difícil. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Se você não consegue orar, faça essas 3 perguntas. De onde vou? Para onde